filho fez algo errado, você corrigiu, ensinou e daqui uma semana ele está fazendo a mesma coisa. Ou às vezes você acabou de conversar com ele, ensinar que algo é errado e ele vai e faz exatamente aquilo que você falou para ele não fazer. E aí é inevitável se perguntar: será que ele está me entendendo? Será que eu não estou sendo firme o suficiente? Será que eu preciso aumentar as consequências? Bom, pode ser que o problema não seja a sua correção, e sim o lugar onde você chegou com ela. Como assim? Vamos entender isso? Hoje eu quero te mostrar a diferença entre corrigir o comportamento do seu filho e o que eu chamo de tocar o coração dele com o seu ensino, ou também conhecido como pastorear o coração do seu filho. Pode até parecer que essas duas são a mesma coisa, mas eles chegam em lugares completamente diferentes. Quando você terminar esse vídeo, você vai ter 3 perguntas concretas para usar com seu filho quando ele errar. Perguntas que vão chegar na raiz e não só na superfície, que é o comportamento. Vamos lá? Provérbios 4:23 fala o seguinte: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Quando Salomão nos dá esse conselho, ele não está falando sobre guardar o nosso comportamento, guardar de agir de determinada maneira, mas acima de tudo, de guardar o coração. Porque ele sabia que é do coração que vem a raiz de tudo que acontece na nossa vida. E olhando agora para os nossos filhos, mais importante do que o comportamento é o que tem no coração, as raízes. Então, o que nós formamos no coração dos nossos filhos hoje, em algum momento vai se refletir no comportamento deles. Quando seu filho faz alguma coisa errada, qual a primeira coisa que você faz? A maioria de nós, o que é natural, vamos atacar primeiramente o comportamento. Filho, você não pode fazer isso. Isso que você fez é errado. Pede já desculpa, né? Às vezes, vai pro seu quarto. Isso não tá errado. Limite é limite. Consequência é consequência. Essas coisas precisam acontecer. Mas eu quero que você guarde uma coisa hoje. Corrigir o comportamento sem chegar no coração é a mesma coisa que você cortar um galho de uma árvore sem ter cortado a raiz. Demora às vezes um pouquinho, mas o galho volta. Já tocar o coração é diferente. Pastorear, tocar o coração do filho, é pensar quando a gente olha para aquele comportamento, o que tem por trás? Qual é a origem dele? E às vezes a gente pode encontrar coisas que a gente nem imaginava ou não iria associar. Hoje mesmo, no meu devocional, eu estava lendo a passagem que Jesus nos fala que ele é o bom pastor. E que o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. O bom pastor enfrenta o lobo pelas suas ovelhas, caminha à frente delas, cuidando delas. E é exatamente esse conceito que eu quero trazer para o pastorear e tocar o coração dos filhos. Para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos estar perto, caminhar junto para conseguir identificar o coração. Mas eu preciso abrir um parêntese aqui e falar uma coisa específica sobre os meninos. Embora não seja regra e sim maioria, os meninos no geral têm um comportamento um pouco diferente das meninas que costumam verbalizar bastante, conversar mais. Já os meninos são mais introspectivos, guardam os seus sentimentos e muitas vezes explodem. E aqui entra um ponto importante que provavelmente você já ouviu falar, mas não tem tanta certeza assim como aplicar e nem se faz da maneira correta, a gente nem sabe às vezes se a gente mesmo tem, que é inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é do que conseguir reconhecer o sentimento, a emoção que você está tendo naquele momento e conseguir se sobrepor sobre ela, dominar aquela emoção. Não é uma tarefa fácil, mas ela começa com o reconhecimento. Então, o que eu quero trazer aqui para você, antes de começar as 3 perguntas que você vai fazer com ele, é ensinar o seu filho a ter esse reconhecimento. Tem um pequenininho de 4 anos, bem temperamental aqui, e eu já ensinei para ele, quando ele está com raiva, que é a emoção que mais costuma dominá-lo, para que ele nomeie isso, para que ele traga isso à consciência. Então eu ensinei: filho, quando você estiver com raiva, bravo, querendo bater, você vai respirar e vai falar para você mesmo: eu estou com raiva. Qual a melhor ação agora? O que eu devo fazer agora? O que me acalma agora? E é muito bonitinho, porque de cada 10 ele consegue fazer isso umas 3 no máximo. Mas é muito bonitinho quando eu vejo ele
eu estou com raiva, e tentando colocar isso em prática. E é justamente isso que muitas vezes nós adultos não conseguimos fazer, né? A gente está com raiva, a gente não consegue dominar esse sentimento, justamente porque a gente não aprendeu a reconhecê-lo. Então, o primeiro passo para que a gente consiga dar um caminhar em direção a tocar o coração é ensinar os nossos filhos a se conhecerem, a se entenderem, a entenderem o que está acontecendo ali dentro, que sentimento ele está tendo, que emoção ele está sentindo e a partir dali como que a gente vai trabalhar com ele. Então vamos lá, imagina que o seu filho cometeu um erro de alguma coisa que você já tinha conversado com ele ou que você nunca tinha conversado com ele. Foi uma atitude que não foi legal, você corrigiu ele, falou, filho, isso não tá certo, você não pode fazer isso, a atitude correta seria essa, você vai ter consequência ou não vai ter consequência. Depois disso, tem um passo importante, eu chamo ela de conversa do coração e ela tem 3 perguntas. Antes de qualquer coisa, é importante que ambos estejam calmos, que você não esteja mais chateada com a situação que aconteceu, você já esteja calma, o seu filho também já esteja em um momento mais tranquilo, tá? Pode ser em outro momento do dia, ou antes de dormir, enfim, você vai escolher um momento favorável para essa conversa, mas você não pode esquecer dela. Lembra bem que essa conversa não é para você reforçar o erro dele, ou aumentar a culpa, né? Falar, reforçar ali, você errou, está errado. Não, esse momento é investigativo. É para chegar na raiz que o comportamento em si não vai te mostrar. A primeira pergunta que você vai fazer para o seu filho é, filho, como você estava se sentindo? O que estava acontecendo com você no momento em que você fez aquilo? Não é para ele explicar o que aconteceu, e sim o que estava se passando com ele. Como ele estava, o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo. Ele estava chateado por causa de alguma coisa? Estava frustrado? Ele estava com um desejo muito intenso de alguma coisa e aí foi, pegou e fez? Enfim, você vai entender o que estava acontecendo no pensamento dele, dentro dele, no momento em que aquilo aconteceu. Essa pergunta, ela abre espaço para ele e você conseguirem identificar qual era o sentimento e qual é a relação do que o que ele estava sentindo com a ação que ele teve. Abrindo essa porta e trazendo isso à consciência, vocês podem avançar para a próxima pergunta. Próxima pergunta, você vai fazer o seguinte, filho, você acha que foi correto? Você acha que foi justo? E aí, nessa hora, eu costumo falar assim, você pode ser sincero comigo. Se você acha que a sua atitude foi justa e correta, você pode ser sincero e me explicar por quê. Por que a gente faz essa pergunta mesmo sabendo que a atitude estava errada? Você pode se surpreender com a justificativa dele, inclusive pode falar assim, diante desse raciocínio, eu entendi o seu comportamento e vocês desenvolveram essa conversa, mas é principalmente para que ele desenvolva consciência moral, né? Não é errado porque é errado. Agora eu estou refletindo com a minha cabeça e estou chegando à conclusão de que a minha atitude não foi correta ou não foi justa por esse motivo. Muitas vezes é só diante dessa pergunta que ele vai pensar com empatia, por exemplo, na consequência que ele causou na vida de outras pessoas, coisa que somente a raiva da bronca não ia levar ele a pensar. No geral, os meninos têm um senso de justiça forte. Quando você pergunta foi justo, a maioria vai conseguir responder com honestidade. Se você sente que ele não está sendo sincero com você só para manter ali eu estou certa e a mamãe está errada, você vai pedir para ele justificar. E aí, na justificativa, provavelmente ele vai se embananar ali e não vai conseguir te responder. Nessa hora, é importante que você reforce com ele, filho, nós precisamos ser verdadeiros. Errar faz parte do caminhar, faz parte do processo. O que torna um homem verdadeiramente bom, um homem verdadeiramente que agrada a Deus, é que ele saiba reconhecer os seus erros e mude o seu jeito de caminhar. E nisso, você vai dar espaço para ele pensar, para ele falar. Às vezes a gente quer uma resposta muito rápida, muito pronta, e ele está descobrindo, desenvolvendo. Então, o tempo e o silêncio fazem parte desse processo. A terceira pergunta é, filho, se você pudesse fazer algo diferente nessa situação, como você agiria? Ou também pode ser, se isso acontecer novamente, como você vai agir? Essa pergunta, ela parece simples, mas é muito importante, porque nós estamos mostrando para ele que ele tem opções, que ele não é vítima do seu temperamento, nem do seu próprio comportamento, que ele pode escolher agir de maneira diferente de uma outra vez. Inclusive, eu faço muito esse exercício comigo mesma.
sempre que as coisas não saíram como planejado, que eu me estressei com eles de uma forma que eu não deveria, que eu tive um comportamento que eu não gostei, né? Por mais que às vezes o nosso pensamento atual seja não se culpe, você não é vítima. Realmente, não se culpe, você não é vítima, mas você pode fazer diferente. Então, eu me faço essa pergunta e eu também devolvo ela para eles. O que eu posso fazer diferente quando essa situação acontecer novamente? E é exatamente isso que a gente quer e está formando, certo? Um homem que tem domínio sobre as suas emoções. Alguém que sabe que o que ele sente não precisa ditar o que ele faz. E ele, glória a Deus, tem poder de escolha, assim como eu e você. Isso se chama domínio próprio. E aí, diante dessa conversa mais profunda que a gente vai ter oportunidade de entender o que estava se passando no coração do nosso filho, conversar com ele sobre isso, trabalhar moral, justiça, empatia e ainda mostrar para ele que ele tem domínio próprio, que ele tem poder de escolha para agir diferente da próxima vez. E quem vai chegar nessa conclusão de como ele vai agir de maneira adequada da próxima vez é ele e não você. Em Hebreus 12:10 fala sobre a correção de Deus. E tem uma frase que sempre me para. Ela diz assim, na segunda parte do versículo: mas Deus, para o nosso bem, nos corrige, para sermos participantes da sua santidade. Para o nosso bem. Não porque ele ficou chateado com a nossa atitude, não porque ele achou um absurdo o que você fez, mas pensando no seu bem, no seu futuro. E adivinha? É assim que nós precisamos corrigir os nossos filhos. Quando você está no meio de uma correção com o seu filho, quem está falando mais alto? A raiva pela atitude que ele teve errada, que ele não deveria ter? Ou é o amor e o cuidado pelo homem que ele vai se tornar e por isso você precisa corrigir essa atitude hoje? Essas duas origens podem produzir conversas completamente diferentes. Correção que vem da raiva, ela pode até produzir obediência, mas vai ser por medo das consequências, da bronca da mamãe. Já a correção que vem pelo amor e pela consciência do futuro daquele filho, ela produz caráter. E um dia, quando ele olhar para trás, ele não vai falar assim, a mamãe não está aqui e eu posso fazer isso, não vou levar bronca nenhuma. Ele vai olhar para trás e lembrar das conversas e das conclusões que ele mesmo teve em relação a tudo aquilo que vocês foram vivendo no decorrer da vida. Pastorear o coração do seu filho, tocar o coração do seu filho não é um evento, é uma prática diária. E é claro que você vai errar, assim como eu também me pego errando. E o que a gente faz? A gente recomeça, pede perdão, se alinha e continua com os olhos fixos no nosso alvo. Essa é a boa notícia, você não está fazendo isso sozinha. Você não está errando sozinha, nem acertando sozinha. Todos nós estamos no mesmo barco e com o mesmo objetivo. E eu creio que o mesmo Deus que pastoreia o seu coração vai te dar sabedoria para pastorear e tocar o coração do seu filho na hora da correção. Se esse vídeo te ajudou a ver os erros do seu filho com outros olhos, eu tenho um presente para você. É um guia gratuito que se chama 5 sementes de masculinidade para você plantar na vida do seu filho ainda hoje. Não é teoria, é o que você faz dentro da sua casa, na conversa do dia a dia, que vai te ajudar a plantar essas sementes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo para ele alcançar outras mães e elas também terem essa sabedoria e revelação na hora de corrigir os seus filhos. Se você gostou mesmo do vídeo, ativa também o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que aparecer por aqui. Toda sexta-feira tem conteúdo quentinho para você. Não se esqueça, você está criando um vencedor e não está sozinho. Juntas, nós criamos vencedores.